Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 24º Encontro VTEC de Tecnologias Preditivas. Meu nome é Isaac Lacerda, sou engenheiro aqui na VTEC e estou aqui para vocês no nosso 8º e penúltimo dia de evento. Então, um mês bastante agitado. A gente teve aí 7 apresentações, 7 palestras para trás, não dias, na verdade, palestras foram bem mais. E hoje a gente chega ao nosso 8º dia, nosso penúltimo dia. Foi muito rápido, né? Passou muito rápido, tem muita informação interessante, muito conhecimento compartilhado. E hoje não vai ser diferente. Então a gente vai começar com a nossa primeira palestra do dia, que é a evolução da utilização da tecnologia de ODS na mina de Sossego, peneiramento e sistema de moagem, com o Gregory Silva. Mas como de costume, antes da gente começar, eu vou deixar um convite para vocês nos seguirem nas redes sociais, na nossa página do LinkedIn, se inscrever no nosso canal do YouTube, para que vocês não fiquem de fora de nenhuma novidade que a gente tem para vocês durante todo o ano. Então, a gente tem trabalhos técnicos, vídeos de referência, estudos de caso, as nossas gravações dos eventos vão estar lá. E a nossa página da VTEC, você pode conferir a programação completa do evento, dos eventos que já passaram e dos eventos que estão por vir. Então, não fique de fora e nos siga nas redes sociais. Para que a gente possa fazer essa palestra o mais participativa possível, que você possa interagir com a gente, faça sua pergunta. Então, no canto direito inferior do vídeo, você vai ter um botão lá que é fazer uma pergunta. Faça a sua pergunta, que ao final da nossa apresentação, a gente vai fazer todas as perguntas, vai abrir um momento de discussão aqui, para tentar trazer vocês para perto da gente aqui, mesmo que de forma virtual. O nosso palestrante do dia hoje vai ser o Gregory Silva. Ele tem experiência de 8 anos em manutenção preditiva de usina na mina do Sossego, no Pará. Monitoramento de equipamentos estáticos e dinâmicos na área da elétrica e mecânica, coleta de análise de vibração mecânica, coleta e análise de vibração mecânica, termografia infravermelha, análise de motores elétricos, técnicas de ensaio não destrutivos, ensaios por ultrassom e monitoramento de revestimentos de moinho e materiais de desgaste. Ele é tecnólogo na área de estudo de tecnologia de processos gerenciais e técnico em eletromecânica. Gregory, muito obrigado por estar conosco aqui hoje, por dedicar um pouquinho do seu tempo para compartilhar esse conhecimento com a gente. É com você, Gregory. Ok, Isaac. Muito obrigado aí pela introdução. Então, vamos dar início, né, à nossa apresentação de 2 estudos de caso na mina do Sossego. Vou compartilhar a tela aqui para todos verem. No modo de apresentação. Isso. O título do trabalho é Evolução da utilização da tecnologia de ODS na mina do Sossego, peneiramento e sistema de moagem, né? A gente que é experiente aí, né, acompanha a evolução da preditiva ao longo do tempo, né, principalmente com as técnicas de deflexão operacional. Utilizamos aí 2 métodos, né, mais comumente. O ODS convencional, onde é medido os graus de liberdade em campo, né, com os coletores descarregados, os dados num modelo computacional. E agora, os recursos mais atuais, né, que a VTEC, como representante, vem disponibilizando, que é a câmera IRIS-M, né? Irei apresentar algumas particularidades dos 2 ensaios, né? E vantagens dos 2 também, mostrando exemplos na prática. Então, vamos lá. Primeiro ponto é que em 2018 foi evidenciado um elevado número de ocorrências de quebras da peneira Metso, LH 12/24, DD TAG 2251PE01, da área da moagem da usina da mina do Sossego, resultando em paradas corretivas entre curtos períodos de tempo, segundo o sistema informatizado Knowledge Manager ABB nos meses seguintes, após envio para reforma externa pela empresa Haver & Boykan. Aqui a gente tem uma imagem geral das peneiras do sistema de moagem da mina do Sossego, né? Temos 2 peneiras e elas ficam inseridas no processo após o moinho SAG, né? E chamamos aí do coração da usina, né? Tem taxa aí de 1.800 toneladas hora de alimentação e descarrega o minério nas peneiras vibratórias para fazer a classificação do minério, né? E aí utilizamos 2 peneiras lineares aí, fabricante Metso. Nesse caso,
ela foi para reforma externa, né, aos cuidados da empresa Haver. Aqui nós temos uma visão geral do projeto da peneira, né, em duas vistas, mostrando ela aqui mais de forma completa à esquerda, né, tanto a estrutura, quanto a viga, quanto os mecanismos e os acionamentos, né. Temos 3 acionamentos ou caixas excitratrizes nessa peneira e uma viga, né, onde o suporte é o suporte principal, onde os excitadores são apoiados. Temos um gráfico aqui estratificando o total de ocorrências corretivas das duas peneiras em 2017, né, com 44 na peneira 01, a que nós estamos estudando, e a 2251PE01R, né, com 12 ocorrências em 2017, né, o gráfico está falando aí o acumulado. Aqui nós temos um pareto de eventos corretivos nesse ano, né, onde a gente teve um ponto maior relacionado a trincas, né, com um total de 191 horas relacionado a esse problema, né, no gráfico de Pareto, estratificado por falhas. E a DF da peneira em 2017, né, tivemos aí uma queda abaixo da meta nos meses de julho, agosto e setembro, né, onde tivemos uma trinca na lateral da peneira, em seguida rompimento das telas do primeiro e do segundo deck, né, nessa peneira, foi feito o reparo dos decks e ela voltou aí aos poucos a dar DF também nos 2 meses seguintes, diminuindo aí essa performance em dezembro. Temos aí o histórico de paradas corretivas em 2018, estratificando o momento em que ela foi enviada para reparo, né? E depois que foi instalada, voltando em março, aí, trazendo 46,87 horas de parada, né? Depois do evento de quebra. Isso impactou diretamente no indicador de qualidade, né? Que é o MTTR, né? Tempo médio entre falhas, né? Aí em fevereiro e março tivemos picos, né? No indicador de qualidade, indicando aí o impacto também nesse indicador. Então vamos às falhas que ocorreram na linha do tempo, né? Tivemos aí no dia 22/8/2017, esforços dinâmicos fora da faixa do trabalho do equipamento, sem impacto imediato, né? Então já conseguimos visualizar isso, né? E apontava para uma falha em projeto das vigas das caixas excitratrizes, né? A viga onde é apoiada os mecanismos vibratórios. Dia 28/10/2017, tivemos mais ocorrências de trinca na parte superior da peneira, onde acionamos imediatamente a Haver, né? E tivemos uma propagação da trinca, né? Em 28/11/2017. Acionamento imediato, né? E em 29/11/2017 também, só corrigindo a data, né? Foi feito a instalação da chapa de suporte. Dia 13/12/2018, tivemos aí outra ocorrência, onde a Haver também esteve em campo, né? E corrigindo a data, em 29/11, 29/12/2018, né? Só corrigindo a data, foi enviado um procedimento mata-trincas em caso de urgência, né? E o trabalho foi executado no final de semana. No ano de 2019, corrigindo a data aqui novamente, desculpe, faltou alterar aqui as datas, 14/2/2019, nós tivemos um evento que foi uma trinca na viga transversal, né? Essa viga é a junção da lateral da peneira com a viga das caixas dos mecanismos excitratrizes, né? E aí nós tivemos a indisponibilidade do equipamento depois desse evento, né? Então, para a gente entender a excitação dinâmica induzida por peneiras vibratórias, né? Das principais fontes de excitação que ocorrem nos processos produtivos, ressaltam-se as máquinas industriais, que são geradoras de vibração em várias etapas de processos. As máquinas, quando em operação, transmitem vibrações em superfícies sobre as quais estão apoiadas, resultante de esforços de seus componentes, vibrações provenientes da caixa de engrenagens, motores, rotores e etc., ou choques inerentes na sua finalidade.
Conforme o tipo de máquina, essas vibrações se manifestam na estrutura ou no suporte em maior ou menor grau. As peneiras vibratórias fazem parte de um grupo de máquinas vibratórias que devem produzir movimentos para executar determinadas tarefas. Os movimentos desejados geralmente são produzidos por mecanismos vibratórios, os quais constituem parte essencial desses equipamentos. Esses mecanismos são baseados em sistemas de massas excêntricas que produzem forças dinâmicas suficientes para obter amplitude de vibração no equipamento. Os mecanismos, em geral, podem executar movimentos circulares, elípticos ou lineares, né, de acordo com a sua finalidade. E aqui nós temos ao lado uma exemplificação, né, de onde ficam localizados os mecanismos vibratórios. Desculpe, os mecanismos vibratórios, né? E essa relação, ela obedece uma constante, né, que é expressa pela seguinte equação, né? F é igual a m vezes r vezes ômega ao quadrado, né? Onde F é a força dinâmica, m é a massa desbalanceada, r é a excentricidade da massa desbalanceada e ômega corresponde à frequência circular de rotação. A direção da força depende do movimento executado pelo acionamento. No caso da nossa peneira em sossego, né? Nós temos uma peneira que exerce uma força elíptica, né? Não seria puramente circular, né? Seria elíptica para o próprio projeto dela, né? Para poder fazer a segregação do minério em um ângulo de 45 graus, né? Então, diante dessas falhas ocorridas, né? Foi feito um cheque preditivo, né? Dos principais pontos a serem avaliados nesse tipo de problema, né? Foi feita a medição de fase entre as caixas e não foi evidenciado variações de 180 graus entre as caixas. Frequência natural do sistema. O equipamento estava operando fora da região da amplificação, né, da frequência natural. Variação de RPM. Não variou. Esse tipo de peneira não tem acionamento por inversor de frequência, sendo o mesmo, né, de partida direta. Amplitude das caixas. Foi verificado que a caixa central número 2 estava com a diferença de 20% a mais de amplitude em relação às demais. Ou seja, as caixas estavam em fase, porém a caixa central estava com uma amplitude de vibração maior do que as demais, né? A 1 e a 3. Fizemos uma análise junto à engenharia, né, e apontamos algumas possíveis hipóteses, né, que poderiam estar contribuindo para esse problema, né? Aí em material, nós vimos aí a possibilidade de ser uma alimentação irregular na peneira, geração de tensões residuais localizadas na solda, né? Aumento de aceleração, gerando estresse na viga do mecanismo em medidas, afrouxamento dos parafusos de fixação dos excitadores, equipamentos vibratórios em condições inadequadas e projeto dos decks da peneira com travessas soldadas, né? Depois de avaliações em campo, traçamos esses pontos possíveis que apontam para o comportamento dinâmico anormal da peneira. Levantamos as hipóteses, né, com maior peso e colocamos num gráfico aqui de viabilidade, né? Então, a hipótese de que as condições de trabalho ao longo dos anos não geram impactos em curto intervalo de tempo, ficou entendido que a criticidade deveria ser ajustado, né, às devidas condições. Ficou como provável, né, que inclui as ações para essa etapa, né, de realizar equalização da alimentação da peneira. Também ficou incluído para verificação de eficácia um ensaio de ODS e também realizar o dimensionamento dos componentes internos dos excitadores, né? Dimensões, peso, de forma precisa para averiguar o motivo dessa amplitude na caixa central. Outro ponto também foi a análise dos elementos finitos realizada na viga do mecanismo que apresentou a quebra, que também permitiu afirmar que a ponte trincada apresentou tensão efetiva acima da tensão admissível. Essa hipótese foi levantada como altamente provável, gerando duas ações, né, que é rever o projeto da viga do mecanismo de apoio dos excitadores e implementar a viga de mecanismo do projeto revisado, né? Então, foi feita uma análise mais detalhada e a gente viu aí que as chapas diferiam de projeto, né? E ele estava com os decks, né? O quadro dos decks da peneira estava com as travessas soldadas, né? A gente vê aí as soldas realizadas na travessa. Enquanto no projeto, né, ao consultarmos, a gente viu que o projeto contempla uma viga em formato T, né? Em perfil T, melhor dizendo, né? Conforme os desenhos abaixo.
na posição 9 e 11, né? Então, chegamos aqui à hipótese de que houve uma falha de interpretação, né, do projeto no ato da reforma e uma aplicação inadequada dessa viga de caixa excitatriz na peneira 01. Associando técnicas para verificar o impacto disso, né, foi feito uma análise de elementos finitos da viga de mecanismo após a quebra, que permitiu afirmar que o componente apresentava uma tensão efetiva acima da tensão admissível, né? E essa era a forma que ele vinha trabalhando, né? Também, como verificação de eficácia, foi feito um ensaio de ODS na peneira, né? Onde vocês podem ver aqui no vídeo algumas regiões de tensão próximo das molas, né? Abaixo dos mecanismos, das vigas que sustentam a lateral da peneira, né? Próximo à viga da caixa excitatriz e nas laterais das peneiras, concentrando maior tensão na parte da descarga e menor na parte da alimentação da peneira. Utilizando um recurso dentro do software Mesoscope da Vibrant, tem um gráfico de ranking de magnitude, né? E a gente consegue verificar dentre os pontos medidos por ODS qual ponto apresenta maior amplitude. E verificando dentro de um ciclo, né, de rotação do equipamento, um ciclo completo, temos uma deflexão chegando aí no ponto 21 com 7 milímetros por segundo, num ponto próximo da mola, lado direito, na descarga da peneira, né? Conforme evidenciado no gráfico e no modelo computacional abaixo. Aí foi gerado algumas ações, né? Que foi de rever o projeto da viga, implementar a viga do mecanismo, realizar os ensaios, realizar a equalização da alimentação da peneira e dimensionamento dos componentes excitadores. Foi definido as pessoas para atuar em cada ação, né? E também foi feito, foi estratificado como isso seria feito em campo. Aqui nós temos uma simulação com um projeto revisado, né? E aqui na verdade é o anterior, né? Que mostra a tensão acima do admissível. E esse daqui já é o projeto da viga revisado, né? Para ser instalado. Fazendo um comparativo do antes e do depois dos ensaios de ODS, vemos aí uma diferença, né, nos gráficos de ranking de magnitude, onde tínhamos aí no ponto 21 apenas e de forma isolada, né, uma amplitude próximo dos 7 milímetros. E depois a gente vê que há uma distribuição das amplitudes nos pontos medidos por ODS, né, na estrutura da peneira e acionamento, que decrescem, né, de 3 milímetros por segundo e vão caindo gradativamente, isso de forma equilibrada. Ou seja, não foi evidenciado nenhum ponto com amplitudes maiores em pontos localizados na peneira. Aqui nós temos um comparativo do antes e do depois, né, onde a gente vê o modelo computacional pausado do momento de maior deflexão na área sinalizada, né, conforme nos slides anteriores, e no depois, né, a gente vê a peneira com uma cor mais estacionária, né, dentro dos parâmetros operacionais normais dela, né, mas a gente vê que a vibração, as amplitudes estão mais distribuídas, se concentrando apenas onde deve se concentrar, né, que é nas molas, né, nos mecanismos vibrantes das bases da peneira, nas 4 bases. Associando, continuando a análise aqui, a gente fez uma inspeção em campo e verificamos exatamente esse ponto, né, das molas na peneira, na descarga, né, na lateral direito da descarga. E vimos aí a ocorrência de uma trinca na mola, né, na base dela. Com certeza isso aqui causou aí um enrijecimento, né, da base, tornando ela mais rígida e aumentando a vibração nesse ponto, né, entrando em coerência com os dados medidos em campo. Vimos também na parte traseira acúmulo de material entre os feixes de mola, né, e isso com certeza estava gerando batimento, né, e também enrijecendo o comportamento natural da peneira e diminuindo o grau de liberdade dela na parte traseira, né?
E aí raciocinamos, né, que tinha tudo a ver também com a alimentação inadequada da peneira, que era feita antes, né? Não tinha distribuidores adequados para distribuir o fluxo de minério descarregado do moinho SAG, né, na alimentação da peneira, e a gente vê os reflexos disso. Ao lado, a gente vê uma foto aqui logo abaixo da mola de frenagem da peneira, né, que atua no desligamento do equipamento. E vemos aí que ela está quebrada, né? Provavelmente isso ocorreu no evento da quebra da viga dos mecanismos, né, a junção. Foi evidenciada essa mola quebrada. E aqui nós temos um vídeo da realização do antes e depois das medições de amplitudes, e também do modo de vibração, né, da peneira, após a execução de todas essas etapas definidas nas ações do projeto. E vemos aí condições normais de operação, né, a peneira voltando ao seu baseline, digamos, né, de operação após a intervenção. Aqui tem a evidência da equalização da alimentação da peneira, né, na descarga do moinho SAG. Foi feito instalação de desviadores internos, né, para desviar o fluxo, que era único, agora dividindo aí em duas caixas, né, para que a peneira ela trabalhe com a alimentação mais equalizada, né, em paralelo aí na alimentação da peneira. Também com relação o dimensionamento dos componentes internos dos excitadores, né, a equipe da Haver, né, apresentou aí um relatório confirmando, né, que após a instalação e verificação de todos os pontos, a caixa excitatriz estava com todos os dimensionais, tolerâncias, folgas e pesos de acordo com o praticado pela Haver em seus equipamentos e pode servir de padrão para outras verificações, né. Também foi nos enviado um relatório garantindo que todos os componentes internos dos excitadores estavam com pesos e dimensões iguais, né? E aqui vemos o resultado favorável dos indicadores, né, de qualidade de MTTR no período de verificação após a melhoria, né, esse mesmo ano. Tivemos aí a diminuição do acumulado de 38,8, né, para 3,76, né, a partir de abril até outubro do ano de 2017. Os ganhos tangíveis, né? Tendo em vista nossas frequências de troca, peneiras anteriores, a cada 18 meses tínhamos o sucateamento de uma peneira com necessidade de rodízio com trabalho desenvolvido de monitoramento nos equipamentos de classificação vibratória. Hoje temos peneiras instaladas há 26 meses, com previsão de troca em fevereiro e março de 2018, na época, né, sem impacto em elementos críticos e antes trocados, como principalmente a viga dos mecanismos que reduzirá o valor da próxima reforma. Desta forma, aumentaremos a vida útil da peneira vibratória em 40%, considerando que o custo de reparo dessa peneira foi aproximadamente US$ 1.380.000, né, tendo um ganho em relação ao tempo adicional que a mesma está operando, cerca de R$ 640.000, mas a redução do valor da reforma da peneira, o qual será levantado durante o processo de peritagem, né. E tivemos um ganho excelente, né, com relação a esses dados, né, obtidos após intervenção no trabalho da peneira, né. O trabalho de ODS foi um trabalho que ajudou muito na verificação de eficácia, né, das ações tomadas. É uma ferramenta muito útil, né, e nós continuamos aplicando, né, a título de conhecimento. Hoje nós instalamos sensores online na peneira, né, e esses sensores alimentam um dashboard que mostra em tempo real a saúde do equipamento, né. Esse trabalho já está em andamento na Mina do Sossego, pretendemos replicar ele para todos os sites de metais básicos, né, e é um trabalho que pretendo apresentar futuramente, inclusive com a possibilidade de fazer medições de todos os sensores instalados nos acionamentos e também na estrutura da peneira para alimentar dashboards parecido como esses, como vocês viram, né, para geração de animação, né, de modelos computacionais ODS nos diversos softwares disponíveis, né. O Mescope da Vibrant é um deles, né. Depois eu posso compartilhar com vocês alguns tópicos a respeito dessa excelente ferramenta, né.
E seguindo mais à frente na história da Mina do Sossego, nós fizemos em 2019, né, a aquisição da câmera Iris-M, né, e pela primeira vez, né, conforme a, a proposta, né, desse excelente equipamento, nós fomos capazes de ver e analisar e comunicar instantaneamente o que é invisível ao olho nu, né, e fazer a transição para ação e resolução de problemas de causa raiz. Ao visualizar cada movimento presente na cena, né, nós podemos ver onde fazer as medições, em seguida tomá-las instantaneamente com um simples clique do botão na tela, né? Esse recurso também oferece a solução de problemas gerais e análise detalhada em uma ferramenta fácil de usar, né? Com certeza quem tem um privilégio, né, de utilizar essa ferramenta, com certeza tem tido aí ganho de tempo e mais dados para realizar análises, né, de comportamentos de vibrações anormais em equipamentos rotativos, né? Aqui nós temos um vídeo mostrando como é que nós aplicamos essa ferramenta, dando continuidade na evolução da técnica de ODS na mina do Sossego. Nesse caso, nós aplicamos no moinho de bolas 3, também é um moinho aí do processo de moagem da usina do Sossego, né? Trabalha em paralelo com outro moinho de bolas, né? Temos 2 moinhos. E aqui o equipamento apresentou um problema, né, depois da troca do eixo pinhão, um problema de desalinhamento e também frequências de desgaste do casquilho, né, de metal patente do lado acionado do motor, né? Foi verificado, conforme nós iremos analisar nos próximos slides, né, um desgaste excessivo e também impactos excessivos, né, nesse mancal que conseguimos detectar com o auxílio da câmera Iris-M, né? Vou colocar o vídeo aqui para que todos possam analisar. Aqui nós temos o histórico de vibração desse equipamento, né, no range aí da data de 23 de dezembro de 2019 até 8 de janeiro, né? E temos aí mudanças na amplitude, no baseline que esse equipamento vinha tendo, né? Com amplitudes aí menores de 2 milímetros, 1.8 em média, né? Já subindo em 23 de dezembro de 2019, com pequenas variações ascendentes, né? Chegando a 8 milímetros de amplitude RMS, né, para esse equipamento em 8 de janeiro de 2020. Aqui fica evidente o recurso, né, da câmera Iris, onde é possível você selecionar um ponto com maior deflexão, com base no monitoramento de vibração convencional mesmo, né? A gente pode localizar ali onde o equipamento está com maior amplitude, e nós verificamos aqui que foi na parte lateral do mancal, né, no sentido horizontal de coleta, e verificamos aqui na amplitude de 2.9 Hz, né, a amplitude de rotação do equipamento, e filtramos essa frequência com auxílio do software contido na câmera Iris, né, no computador, para fazer o filtro passa-banda na frequência de rotação, onde nós desejamos analisar a deflexão do mancal. Aqui nós temos a deflexão operacional como visto a olho nu, e ela amplificada em câmera lenta a 120 frames por segundo. Percebam que a gente vê um movimento característico de desgaste mesmo, né? E também ao lado aqui nós temos um instrumento que mede aí a variação do fluxo, como vocês podem ver no vídeo, é uma variação grande no fluxo, né? É como se a gente tivesse a perca ali do filme de óleo, em seguida restabelece, e assim sucessivamente, né? E dessa forma o equipamento vinha operando.
o resultado era impactos elevados, né, a cada giro do eixo. Também foi verificado aqui em aceleração frequência, características, né, de folgas mecânicas. Temos aí uma vez a rotação, também verificamos aí mais aqui no pé do espectro na base, né, a presença de subharmônicos, característicos de perca de torque, né, ou folgas mecânicas, né, conforme visto aqui no vídeo fica bem evidente. Aqui nós temos o gráfico evidenciando, né, um antes, amplitudes aí que partiam de 1.2 e chegando aí até 8 milímetros de vibração em janeiro de 2020, né? A Preditiva emitiu um laudo, né, para esse equipamento, solicitando a troca do mancal, né, completo. Até o momento não foi possível requisitar esse mancal, ele está em processo de aquisição, estamos aguardando ele chegar para ser instalado, né? Mas durante esse período foi feito um paliativo, onde foi feito uma pequena retificação nessa área que vocês podem ver, né, onde houve um maior desgaste, e vemos aqui também nessa foto que há um desgaste elevado em apenas uma parte, né, ou mais elevado na parte esquerda aqui do material, do casquilho, né, do revestimento interno do mancal, e nesse zoom aqui a gente vê que realmente o impacto aqui metal-metal e a perca do filme lubrificante nesse mancal ficou evidente com essa foto, né? Onde vemos aqui o desprendimento de material na saída aqui da parte de contato, né, do mancal. Aqui está a evidência do casquilho, né, da parte interna dele, e também da alimentação aqui onde é inserido o óleo, né, de lubrificação. Também foi verificado em campo, né, as condições do óleo no visor, né, do mancal LA em questão. Foi verificado contaminações, né, contaminação excessiva, muito provavelmente pela perca, né, desse particulado e ficando presente aí dentro do mancal, que difere muito da condição do mancal do lado oposto, né, onde a condição estava normal, a gente vê a condição do óleo como ela deve ser, né, no mancal lado oposto, como um comparativo aí. Aqui nós temos um vídeo do comparativo da variação de fluxo, né, após a tomada dessas ações, né. Conforme eu falei, nós estamos aguardando a troca do mancal para fazer uma nova verificação de ODS, né, mas em loco, lá em campo, nós conseguimos verificar pelos instrumentos a normalização aí do fluxo de óleo, né, tendenciando aí para uma melhoria, né, depois das ações tomadas, de performance, né, desse equipamento após aí a peritagem e rebaixo ali das rebarbas dentro dos componentes internos do casquilho do mancal LA do moinho, né. E aí, aqui a gente tem um gráfico mostrando o baseline, né, de vibração atual para esse equipamento, né, em abril de 2020, né, meses após essa intervenção, né, esse paliativo, voltando aí para 2.2 milímetros de vibração, né. Estamos aguardando aí, né, a requisição do mancal para fazer o ensaio de ODS, mas já obtivemos e fica evidente que tivemos muitos ganhos, né, relacionado a isso. Tínhamos muitas horas de parada relacionado à baixa vazão das bombas, né, de lubrificação desse mancal, né, devido ao esforço, né, do mancal pressionando ao casquilho, né, por perca de material. E a gente vê aí que também a satisfação da equipe com mais esse trabalho concluído, né, a satisfação da equipe de operação e manutenção devido ao aumento da confiabilidade que o trabalho ofereceu para o equipamento
e também a satisfação da equipe de manutenção preditiva por ampliar o monitoramento em equipamentos críticos da mina do Sossego. E aí estamos ansiosos para apresentar em outra pauta, né, como é que ficou o pós-intervenção de ODS com a câmera íris, mas com certeza temos grandes motivos, né, para acreditar em um bom resultado, né, expressivo, utilizando a ferramenta, né, e eu deixo aqui a minha contribuição, né, quero deixar bem claro também que as duas técnicas de verificação, de modo de deflexão são muito eficazes, né, com algumas limitações, é claro. O modelo convencional, uma vantagem que eu posso opinar, né, e falar é que a gente pode medir vários pontos de um equipamento e dentro do modelo computacional você consegue girar o equipamento, né, dar zoom, verificar orbitais nos pontos medidos, né, aplicar outras ferramentas, né, que em outro momento a gente pode evidenciar aqui quais são também. Mas em contrapartida, o ganho de tempo absurdo que a gente tem, né, com a câmera íris é muito grande, né? Você já consegue obter um resultado praticamente que imediatamente, né? A velocidade na comunicação, nas medidas a serem tomadas também é muito grande e é um auxílio muito bom que eu recomendo aí para todos os técnicos de preditiva que trabalham com monitoramento de condições e que se deparam com situações assim, né, que prevêem reforços estruturais, né, outras modificações para garantirmos a confiabilidade de equipamentos, né, que esse é o nosso maior objetivo e redução de custo com paradas corretivas, né. Muito obrigado a todos pela atenção. Estou aberto a perguntas, né, que vocês queiram saber, algumas curiosidades, né, desses problemas que a gente enfrentou, e eu passo a palavra agora para o Isaac. Muito obrigado, Gregory. Mais um caso muito interessante na área dessa parte de análise estrutural, né? Você mostrou um pouquinho para a gente aí sobre como vocês conseguiram identificar esses problemas estruturais e, inclusive, calcular um reforço, né? Então, vocês foram além da técnica de ODS, né? Isso foi bem interessante, porque normalmente quando a gente, às vezes o pessoal confunde muito, assim, pelo contato que eu tenho, o pessoal às vezes confunde um pouco o que é a técnica de ODS do que é a técnica de elementos finitos, né? A técnica de ODS, como você bem colocou aí, a intenção é que você consiga visualizar o movimento e entender o que está acontecendo com o seu equipamento, né, no momento. A técnica de ODS, ela não tem a pretensão de fazer simulações, né? É você visualizar o que está acontecendo com o seu equipamento, entender quais são os pontos de flexibilidade, né? Quais são os pontos de maior vibração, como se mostrou ali naquela viga próximo ao acionamento, né? A viga do mecanismo, né? Vocês chamam viga do mecanismo. Então, foi bem interessante que você mostrou o passo a passo que a gente faz para uma análise completa, né? Para entregar uma solução de engenharia. Primeiro a gente começa com entendendo o problema que a gente tem na mão, né? Não adianta a gente sair fazendo simulações sem entender direitinho qual é realmente o problema que a gente tem na mão. Então você delineou ali a ODS, viu qual era a região que tinha maior flexibilidade, que estava com maior vibração, e aí passa para a parte de elementos finitos para você poder fazer uma simulação mais assertiva da intervenção que deve ser feita para que você resolva o problema, e depois você chega na parte de efetivamente de realizar a intervenção e depois fazer a conferência. Então você seguiu o procedimento aí de uma ponta a outra. Isso foi muito legal de sua apresentação. Foi um pouco do que a gente viu também na terça-feira passada. A gente teve a apresentação do pessoal de Carajás, né, para falar um pouquinho sobre o prédio de britagem deles. Lá a questão não era uma deformação estrutural em si, era mais a resposta, né, às forças do britador. O pessoal mostrou bem aqui. Todo o prédio vibrava na frequência do britador, né? E aí a causa que foi identificada pela técnica de ODS foi uma excentricidade do acionamento do britador, do eixo do britador, exatamente. Então, foi feita a intervenção e, na verdade, eles estão aguardando. Foi feita a intervenção, foi feita a troca,
e eles já fizeram a medição também. Então, mais uma vez, o procedimento completo fechado. E como eu falei na terça passada, eu fico muito feliz em ver trabalhos desse tipo, porque a gente, como a Vitec como consultora, muitas vezes a gente não tem essa possibilidade de ver o depois, né? Então, quando a gente vê um trabalho bem fechadinho, assim, bem redondo, é muito interessante. Então, meus parabéns pelo desenvolvimento desse trabalho. Ficou um trabalho realmente bem redondo, fechando aí todas as possibilidades e até mostrando o resultado e fazendo uma análise econômica, né? Isso é importante, né? Muitas vezes a gente vê do lado técnico, né, que funcionou, como que a gente conseguiu resolver um problema, mas o lado econômico é muito importante também, né? E vocês conseguiram colocar isso em números na parte econômica também. Então, meus parabéns, realmente um trabalho fantástico que vocês desenvolveram. E espero que agora com a câmera Iris M, né, que vocês adquiriram em 2019, vocês consigam avançar ainda mais. Como você falou, você tem essa grande possibilidade de ganhar tempo, né? Em questão de 30 minutos, 40 minutos, você consegue fazer umas imagens. E que imagem é essa do Mancal, hein? Fiquei realmente impressionado. Ela impressiona bastante, né? É o, o Mancal torcendo ali realmente é bem impressionante. Então, vou abrir aqui para as perguntas. A gente já tem uma quantidade boa de perguntas aqui. Não vou falar muito, não, para a gente poder abrir para deixar para o pessoal perguntar e interagir com a gente também. Ok? Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é do Altamir Machado. Os problemas ocorridos na peneira causaram algum problema no motor elétrico? A vibração incorreta da peneira causou aumento de vibração no motor? Ou o acoplamento conseguiu isolar e proteger o motor? Aí é mais para essa relação com o motor elétrico, né? Isso. Então, Altair, a gente teve sim, inclusive estava até em início de falha, né? Uma frequência de pista externa do rolamento do lado acoplado do motor, né? Temos motor, polia movida, motriz, temos um semi-eixo, e após esse semi-eixo temos um eixo cardan que liga então aos eixos dos mecanismos da peneira, né? Assim, eu preciso avaliar dentro do histórico, né, se esse problema estava diretamente relacionado com essa frequência encontrada no rolamento do motor ou não, né? Mas a gente teve sim aí um início de falha de rolamento para o motor dessa peneira. Bacana. Então, realmente, o nível de vibração era realmente muito acima do projetado, né? Então, acaba afetando bastante as adjacências. Muito interessante. Uma outra pergunta. No caso do moinho, a deterioração do mancal foi gerada pela vibração da carcaça ou ocorreu o contrário? É quase uma pergunta aí, quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Isso. Então, assim, voltando um pouco atrás no histórico desse equipamento, né? A gente, na verdade, vem acompanhando uma frequência de engrenamento para esse moinho antes desse problema do mancal, né? A gente teve uma ocorrência de quebra de alguns dentes da coroa desse moinho, né? E ocorreu no desalinhamento desse moinho, né? Essas amplitudes, né? Gradativamente o moinho foi desalinhando. E aí a nossa análise é de que esse desalinhamento ele veio a impactar nessas amplitudes, né? Chegando até a condição em que esse moinho chegou, né? Ali no circuito, né? No conjunto rotativo, a gente tem motor, mancais do motor, né? De metal patente. Temos aí uma embreagem, né? Pneumática e mais dois mancais, né? De rolamentos no eixo pinhão aí que é o pá engrenado com a coroa, né? Então, assim, tá na nossa análise isso, né? Essa associação de falha, né? Por conta disso. Inclusive, a gente tem até uma medição de termografia, onde a gente consegue verificar claramente o deslocamento, né? Da temperatura do centro dessa engrenagem, né? Desse par engrenado, que é helicoidal, né? A gente espera movimentos, principalmente na partida, né? No sentido ao acionamento. E aí, nesse caso, a gente viu que essa temperatura no centro do engrenamento, ela foi se deslocando, confirmando o diagnóstico de desalinhamento no pá engrenado, né? E isso com certeza tem aí sua relação com relação ao aumento da amplitude nesse mancal e provável desgaste do mesmo, né? Chegando nessa condição. Essa temperatura normal ocorreu depois da troca do eixo pinhão, né?
foi emitido um laudo anterior para trocar o eixo pinhão e ele voltou nessa condição, com esse alinhamento, né? E aí vieram o aumento das amplitudes, inclusive para o mancal do motor. Perfeito. Futuramente, depois você pode entrar em contato, né, para mim disponibilizar o estudo que foi feito, né, o estudo termográfico desse eixo pinhão, que deixa bem claro essa pergunta aí, né, que você tá apontando, realmente tem tudo a ver. Bem interessante, bem interessante. Então, a pergunta, infelizmente, foi feita como anônimo aqui, mas se a pessoa quiser se manifestar aqui para a gente, se não, se você puder mandar o trabalho, esse trabalhozinho para a gente envia para todo mundo aqui, para poder avaliar esse comportamento termográfico, né? Bem interessante, um acompanhamento bem interessante, né? Se avaliar esse desalinhamento do pinhão com essa variação da mancha termográfica, né? De onde você tem uma maior geração de calor. Bem interessante, interessante mesmo. Temos outra pergunta aqui do Hamilton Porciúncula. Foi feito o acompanhamento por análise de óleo desse mancal? Sim, foi feito o acompanhamento, né? Era até para eu ter inserido aqui no trabalho para dar mais uma agregada, né? Depois daquele slide da contaminação, mas foi verificado, sim, níveis elevados, né? Anormais do material do casquilho, né? Eu não vou saber exatamente agora aqui qual que é o metal, né? Mas foi evidenciado, sim, no mancal lá acoplado do motor, né? Em questão, níveis elevados aí de contaminantes provenientes dessa perca, né, de material do casquilho, né, do componente interno do casquilho. Excelente. É um indicador precioso, né? A análise de óleo você consegue pegar também bem no iniciozinho do desgaste, você já consegue ter um panorama do que está acontecendo. E isso é um ponto até interessante que a gente tem comentado bastante, tem repetido em algumas palestras, que é a grande vantagem que a gente tem na integração dessas tecnologias, né? Às vezes, hoje tem mudado muito esse mindset, né, esse modelo mental, mas o que a gente via antes na indústria e em alguns lugares, infelizmente, a gente ainda vê, é uma separação muito grande da equipe de vibração, de quem trabalha com a técnica de vibração, quem trabalha com a técnica de motores elétricos, quem trabalha com análise de óleo, acaba ficando não conversando muito bem e essas informações elas acabam ficando um pouco soltas, né? Então essa integração, essa possibilidade de integrar essas tecnologias para que você chegue num diagnóstico, né? Feche, afunile e você chegue no resultado, é fantástico, né? É fantástico. E está agora totalmente alinhado com a indústria 4.0, que a manutenção prescritiva ela depende dessa integração de tecnologias, né? Então você tem uma preditiva muito, muito bem desenvolvida, você ter análise de vibração disponibilizada em dados online, por exemplo, você ter essa análise de óleo disponível também para que os algoritmos processem, análise de motores elétricos, análise termográfica e assim por diante, para que você possa jogar isso numa plataforma e essa plataforma consiga te fazer a prescrição do problema, né? A identificação do problema e a prescrição do que deve ser feito para que você consiga resolver o problema. Então, é realmente o futuro, e é muito interessante vocês terem essa visão mais holística aí das técnicas como um todo e integrar todas elas para chegar no resultado. Inclusive, na próxima palestra, a gente vai ter uma apresentação bem interessante do pessoal da Klabin, do Alexandre, que ele entra um pouco nisso também. Teve um dos diagnósticos lá que foi a equipe de vibração junto com a equipe da elétrica, que cruzou os dados e conseguiu chegar no resultado. Então é realmente o futuro. A gente tem que integrar técnicas. Hoje não tem uma técnica só que vai resolver o problema. O ideal é você juntar todas as técnicas para chegar no resultado. E a análise de óleo online, né? Esse da futuro, Klabin, né? Esse da Klabin, a Klabin já tem o sistema de análise de óleo, né? O sistema que a gente apresentou na primeira semana do encontro, se não me engano, na primeira ou segunda semana, a gente fez uma apresentação e ele já tem lá rodando análise de óleo online também para poder entrar nesses algoritmos, né? Para poder entrar nesses algoritmos de predição. Então é mais um passo, né? Um passinho que a gente vai dando em direção à digitalização do sensoriamento para que os algoritmos de manutenção prescritiva possam atuar efetivamente. Muito interessante. Temos mais uma pergunta aqui do Hamilton Porciúncula, novamente. A câmera íris pode ser usada em preditiva? Sim, com certeza, né?
Pela pergunta, eu estou entendendo aí que se teria possibilidade da câmera ser utilizada em rotas de suspensão, né? Em alternativa ao coletor de vibração, por exemplo, né? Em tese, sim, né? Teoricamente, sim. A câmera íris, ela faz a análise dos dados, né, de imagem em cima dos pixels, né, onde no vídeo tem a deflexão, ela consegue pegar em cima daquele pixel, né, a deflexão positiva e negativa da amplitude dela, né, maior e menor, e consegue gerar, assim, um espectro de velocidade aí para você, né, estar analisando, né. Como a câmera ela está analisando via vídeo, não é possível ela fazer coletas de aceleração, né. Aceleração a gente só consegue coletar com o contato, né, na própria máquina que está sendo analisada, né. Mas ela gera espectro, né, e também é possível a gente, gerar aí o modo de deflexão, né, fazendo frequências, conforme evidenciado no trabalho aqui anteriormente, né, frequências passa-banda, né, ou de uma região específica de velocidade para poder gerar aí os trabalhos, né, com amplificação numa região específica. Mas a câmera não substitui um coletor de vibração, né? É importante deixar claro isso, né? O coletor de vibração ele ainda continua sendo utilizado, né? Ele vai continuar, né? Em associação a essa técnica importante, né? Até porque a gente precisa dos dados de aceleração também, né? Frequências de falha, por exemplo, enrolamentos, né? Elevação de amplitude em faixas, né, do espectro em alta frequência, isso não é possível ainda, né, termos com a câmera íris no caso, né? Mas aí digamos que é um caminho de duas mãos, né? A gente tem que se munir dos recursos disponíveis, né, como já falado pelo Isaac, associar técnicas, né, antecipar falhas, e tudo isso a gente vai conseguir aí mudando a nossa cabeça e entrando cada vez mais nesse conceito de indústria 4.0 e que a preditiva está atravessando agora, né? Então, muito obrigado a todos, né, pelas perguntas, muito obrigado pela oportunidade, né, que foi dada aqui de compartilhar essas experiências, né? Desculpe aí pelos equívocos com as datas, né, mas eu estava editando aqui, mas ocorreu que não ficou a última atualização. Mas muito obrigado por todos, por tudo, né? E agradeço o Isaac e também a Vitec, né, por essa oportunidade. Isso, a gente que agradece. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui com você, né? A gente fica muito feliz em poder contribuir um pouco também para esse desenvolvimento de vocês, né? E estamos juntos para que a gente possa seguir um grande caminho, né? Desenvolver ainda mais nas aplicações da câmera, como você comentou, né? Que a gente consegue ter espectro, forma de onda de vibração também. Até complementando um ponto interessante dessa sua fala, da câmera como complementar o coletor de vibração, né? Que o coletor de vibração ele realmente tem um nicho, né, de detecção de principalmente falhas de alta frequência, que são realmente, você precisa ter um contato físico para você poder fazer as medições. Mas tem um ponto interessante de complementariedade entre a câmera e o sistema de análise de vibração periódica, é que a câmera é um sistema de medição sem contato. Então você consegue medir pontos de alta temperatura, que você não tem acesso, você teria que montar um andaime para você poder chegar lá, outros pontos que estão muito próximos a partes rotativas e por segurança você não pode colocar o sensor. Então existem essas facilidades que a medição sem contato traz para você, que auxilia bastante até uma rota. Tem até alguns casos que nós da Vitec, a gente recebeu algumas solicitações de fazer medições voltadas para, ao invés de você de ver a imagem, né, o interesse da pessoa, da empresa, era medir o quanto de vibração, a amplitude de vibração que determinados pontos da tubulação tinha, porque teria que montar um andaime, teria que ter teria que ser muito, teria que ter uma equipe de trabalho muito grande para conseguir fazer um mapeamento dessa tubulação. Então a gente foi chamado para poder fazer esse mapeamento pontual. E um dia a gente fez um trabalho que, se fosse ter que fazer pelos métodos tradicionais, ia ser uma semana, né? Então essa complementariedade, como você comentou, é muito interessante. Bom, então fechando aqui nosso tempo, mais uma vez eu agradeço pelo tempo, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. É muito bom estar aqui com vocês e vocês passarem esse conhecimento para a gente. Muito obrigado em nome de toda a equipe da Vitec.